E além de destacar, né, Vamp, o Paulo Souza, que dessa vez armou um Flamengo muito bem armado, tem que falar da molecada do Flamengo. O dia de hoje, esse jogo de hoje contra o São Paulo, a gente tem que chamar atenção para a atuação do Lázaro e também do João Gomes. São dois garotos que já vêm jogando bola há um bom tempo. O Paulo Souza deu confiança principalmente para o Lázaro, que não recebia muitas chances. Já o João Gomes começou a receber chances com o Rogério Ceni. E, cara, o que esses moleques jogaram hoje, com personalidade, o passe do Lázaro pro Gabigol, o Lázaro chegou a dar um passe parecido pro Arrascaeta, João Gomes jogando muito na marcação, o passe dele pro Isla, tem que chamar atenção pro Paulo Souza e pra molecada hoje, né, Vamp? Boa noite, Pilhado, boa noite a todos, né? Dá os parabéns, né? Do outro lado ali do Flamengo estava o treinador que deu oportunidade, né, que é o Rogério Ceni, ao próprio Lázaro, né? Falou que o Lázaro não estava preparando o Lázaro para o futuro, né? E o João Gomes também, né? Chega o Paulo Souza, enxerga nesses jogadores desde o começo da temporada que tem uma coisa diferente, vem utilizando e utilizando bem, e os dois vão ganhando oportunidade e vai sabendo aproveitar, né? Principalmente o João Gomes. Né? Muita força, novo, personalidade, né? Deu um passe hoje, que belo passe, eu vi você falando até o lance tectói, não foi nem o gol do Arrascaeta, foi o passe para jogar o gol do Isla. Do Isla, o passe, uau! Foi o Isla, foi? Foi o Isla. A gente vai chegar lá. Então vamos falar aí, você começou falando do... o Isla, gente. Foi o Isla. É a 4, né? Não, você tem que me falar. 4, tua câmera é a 4. Então, ó, foi o Isla, viu, gente? Com passe do João Gomes. Quer dizer, o Flamengo soube aproveitar bem, foi um belo jogo. São Paulo também vai mostrar que nesse campeonato tem coisa para apresentar, né? Perdeu para mim hoje de um dos favoritos ao título, que é o São Paulo, o próprio Atlético Mineiro, junto com o Palmeiras, que não começa bem, depois a gente chega no Palmeiras. Mas, bela vitória do Flamengo. Alguns jogadores voltando a jogar bem, né? E não há surpresa nenhuma. E os jogadores novos tendo a oportunidade, eu vi até na transmissão vindo agora da Rádio Leste pra cá, você falando da multa rescisória do Matheus França. Matheus França, mais um aí que pode estar surgindo também, como já surgiu aí o Vinícius Júnior e tudo mais, né? O Brenner, todo mundo. Vampeta, o que chama muita atenção também é a volta do time do Flamengo com vontade. Porque o grande questionamento do torcedor do Flamengo era a apatia do time na grande maioria dos seus jogos, inclusive as duas finais contra o Fluminense, um time do Flamengo apático, um time sem criatividade, um time que o Fluminense mostrou muito mais raça do que o Flamengo nos dois jogos das finais do Campeonato Carioca. E agora você vê um Flamengo, Gabigol correndo que nem um louco lá na frente, Arrascaeta buscando o jogo, a própria molecada, o João Gomes, a forma como ele marca, só que principalmente esses medalhões do Flamengo jogando com aquela motivação que eles jogavam antes. E você mesmo diz, às vezes, o jogador, às vezes, quando ele ganha tudo, ele perde um pouco da fome. O próprio Paulo Souza cobrou isso em coletiva de imprensa. Eu quero mais fome de vitória nesse time. Será que esse momento de crise que aconteceu no Flamengo pode ter tido pelo menos esse lado positivo? Acordar o elenco, a gente precisa voltar a ter motivação dentro de campo, porque é um outro Flamengo dentro de campo depois de tudo que aconteceu, Vamp. Analisando tudo isso que você falou, né, o Paulo Souza, quando ele chega nas primeiras semanas dele no Flamengo, ele fala isso, né, sede de título, sede de ganhar, o passado ficou, tem um presente e o futuro, né, ele sempre falou isso. Aí o Flamengo começa a temporada, perde o título carioca, virou fumaça, né? A torcida foi lá, tudo. Normalmente quando você pega um time inferior tecnicamente de plantel, lógico que outro time vai ter que correr mais. Foi o caso do Fluminense, né? O que faltou pro Flamengo, os jogadores de qualidade demonstrar aquilo que demonstrou há tempos atrás. Só que o time de 2019, gente, já estamos em 2022. Boa. Já é outra pegada, é 3 anos, 4 anos mais velho. Isso conta muito pra dentro da carreira, né? E aí você pega alguns jogadores voltando à forma física ideal. O Arrascaeta teve problemas de lesões, tudo, até mesmo indo para a seleção. Tá voltando a jogar bem de novo. O Everton Ribeiro é convocado numa posição para a seleção, estava jogando em outra. Aos poucos ele vai se acertando. Mas assim,
O Flamengo é líder do seu grupo na Libertadores. No Campeonato Brasileiro, ele estreia empatando com o Atlético Goianiense, que o ano passado não perdeu de nenhum time carioca. Não perdeu de ninguém. Mas nos últimos 2 anos o Flamengo perdeu lá. Perdeu lá ninguém. Até o próprio São Paulo, que estava aí na disputa do título com o Fernando Diniz, perdeu lá também, Bruno. Foi o último jogo do Diniz. Né? Faz jogo duro, tá bem na Sul-Americana. É um time que se organizou. Né? Não é... Ir lá hoje em Goiânia, enfrentar o Atlético Goianiense. Qualquer time dizer Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo, dizer que vai sair de lá com resultado moleza. É o Coringão. Não. Aí, nosso Coringão eu tô falando isso é difícil. Né? Então vai se acertando. A torcida cobrou mais pelo desempenho, né? Alguns jogadores poderiam render mais. Você vê que o Gabigol, o principal jogador do Flamengo, em números, hoje ele fez mais um gol hoje, bateu mais uma meta aí e sendo cobrado. Então é o grande favorito ao título junto com o Atlético Mineiro. E o Palmeiras, de novo, já tropeçou em 2 jogos. E isso lá na frente conta, viu? Ô Bruno, o Vampeta falou aí sobre a situação até física, né? Os jogadores, já é um time mais velho. Só lembrando, a situação do Bruno Henrique preocupa muito no Flamengo. Porque o Bruno Henrique, ele já vai para sua 9ª lesão em 1 ano. Sim. E o Bruno Henrique é um cara que precisa muito do físico, é um cara que precisa muito da sua força física, né? Que é o que faz a diferença pro Bruno Henrique, o jogador de velocidade, de profundidade. Agora, o que o Paulo Souza mostrou hoje, não só no seu trabalho tático, mas a gente sabe que no Flamengo faz muita diferença a postura do treinador também na lateral do campo. E era um Paulo Souza agitado, gritando o tempo inteiro. Eu percebi, eu estava na transmissão com o Nilson, o tempo inteiro o Paulo Souza gritando, fazendo sinal. Ele deu um esporro no William Arão, no momento que o William Arão jogou uma bola para lateral em vez de chutar para frente. Ele ficou desesperado. Isso também, você acha que também alguém falou para ele, atua também na lateral do campo, porque isso ganha a torcida do Flamengo. E o cara jogando bem, e com essa postura, que a gente sabe que o torcedor que está ali no estádio gosta, ele pode ter agora uma aprovação ainda maior, porque a torcida já tinha a hashtag fechado com Paulo Souza. Agora você acha que pode ser uma calmaria pro trabalho dele? Aí depende de ganhar jogo, né? Isso aí, agora ele tem o Palmeiras. Se ele ganhar do Palmeiras, que é um outro jogo grande, ele vai ter mais tranquilidade para trabalhar. Né? E que ele deveria ter, né? Mas desde que ele chegou, fica aquela coisa, o time ganha, mas não joga bem. Que é normal, é um início de trabalho, é um trabalho que ele mais rompeu com o anterior do que deu sequência, diferente do Turco Mohamed no Atlético, que não rompeu com o que vinha antes. Ele, claro, uma coisinha ou outra ele muda, mas o time é muito parecido, o jeito de jogar é muito parecido com o que jogava com o Cuca e ganhou e foi campeão ano passado. Então ele fez mudanças, testou coisas, testou algumas formações, ele testou o Everton Ribeiro na esquerda, e agora nos últimos 3 jogos ele voltou pro lado direito. Ele testou o Lázaro e deu certo. Ele deu mais jogo ao João Gomes, deu certo. Ele teve lesões, o Bruno Henrique, como você falou, tem sofrido muito com lesões, né? Discutem muito o desempenho do Bruno Henrique em cima do posicionamento dele, se ele joga mais aberto, mais pro meio. Acho que o que tem atrapalhado o Bruno são as contusões. Se ele estiver bem fisicamente, ele vai render, mesmo se estiver um pouco mais perto da área ou um pouco mais aberto, ele vai render. Ele tem tido problemas com os zagueiros, né, com quase todos machucados. Então são coisinhas que foram acontecendo que ele vai ajustando. Ele tem nem 4 meses de trabalho ainda, né? Então ele vai ajustando as coisas, observa. Isso aqui não foi bom, não vou fazer mais. Até o jogo Fluminense no Carioca, ele pôs o Diego Riba jogando como um meia, como ele não jogava há muito tempo. Depois não colocou mais. Agora o Diego não está entrando nem como volante, nem como meia. Ele trocou o goleiro. Então são coisas que com o tempo ele vai ajustando. Então acredito que se ele conseguir uma vitória quarta-feira, já melhora bastante. E foi importante que a torcida tivesse pelo menos dividida entre ele, quando falavam muito de problemas deles com alguns jogadores, né? Porque se a torcida tivesse ido totalmente contra ele, talvez ele não estivesse aqui agora dirigindo o Flamengo. Na verdade, Bruno, foi até uma maioria a favor dele. A grande maioria ficou contra os jogadores, pela apatia dos jogadores. Foi uma grande maioria de fechado com o Paulo Souza. Agora, Rodrigo, Gabigol. O Gabigol, algumas pessoas dizem, o Gabigol caiu muito, o Gabigol tá perdendo muito gol. Só que olha os números do Gabigol. O Gabigol, nessa temporada, ele tem 17 jogos, 12 gols e 1 assistência. São números excelentes. Aí tudo bem, mas o Gabigol era o cara no Flamengo, tá perdendo mais gol. Ok, mas um atacante
ter esses números, não dá pra gente falar que ele tá numa má fase. O cara tem 17 jogos e 12 gols. E outra, o Gabigol, eu costumo dizer, né, Vamp, não sei se vocês concordam, desde 2019 no Flamengo, ele nunca teve uma má fase. Agora. Ele nunca teve uma má fase. O cara tá no Flamengo, vai pra 3 anos, 4 anos, cheio, se a gente for pensar. E não tem uma má fase. Então, pessoal, um momento. Então, também conta e também não conta, também conta pro Gabigol e também conta pro Paulo Souza, né? Campeonato Carioca, né? Você falou os números do Paulo Souza. Não. Sim, mas porque então, questionam também a fase. Que tem gol, também tem gol no Campeonato Carioca. Tem, mas questionam a fase do Gabigol. E tem números bons do Paulo Souza também no Campeonato Carioca. Vale pra todo mundo. Se a competição é essa... Não. É porque já se comparou os números do Paulo Souza com os do Jorge Jesus. E aí eu acho errado. Pegam números. Um teve no Brasileiro, o outro no Carioca. Não, mas o cara chegou no Carioca, o outro chegou no Brasileiro. Sim, mas então não comparem os números. Vitória, porque eu sou assim. O que se apresentou pela frente, né, Rodrigo? A gente que jogou, o que se apresentou, você tem que ir pra dentro. Você não pode jogar o Campeonato Inglês sem ter o Carioca. Sim, concordo. Agora, se você quer comparar números, pegue números na mesma competição. Até porque o Paulo Souza vai ter os números dele agora no Brasileiro. Porque eu tô te falando isso porque conta também os gols do Gabigol, desses números seus aí. Contam, mas, mas as pessoas dizem, o Gabigol tá perdendo gol. O Gabigol tá em má fase. Ele não tá em má fase. Ele tem números excelentes. Não dá pra dizer que é uma fase. Nunca, na verdade, desde quando ele chegou no Flamengo, ele não teve... Fala, quantos jogos ele ficou sem marcar? 1, 2, no máximo, acho. Então é muito difícil, mas também, caramba, ele joga com o Rascaeta ali no meio também, que... Aí para também, né? O nego fala muito ali, ele que faz o gol, mas Bruno Henrique, é absurdo o que o Rascaeta joga e o que produz também pro time, é absurdo.